Olhando para essa questão, você consegue ter certeza de qual a resposta é correta? Olha só, algumas pessoas sabem quanto é 16 elevado a zero, mas outras pessoas podem acabar se confundindo nesse segundo elemento aqui. Nesse vídeo eu vou te explicar como responder essa questão de uma maneira segura, beleza? A gente vai fazer passo a passo e eu prometo que no final você vai sair mais esperto. A gente vai começar a questão pela parte mais simples, que talvez seja esse 16 elevado a zero. Você precisa entender que na matemática, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Ou seja, esse 16 elevado a zero é igual a 1. Do mesmo jeito que 2 elevado a zero seria igual a 1, 5 elevado a zero também vai ser igual a 1, não importa muito. Uma das formas de chegar a isso vem de uma propriedade de potência. Qual propriedade? A propriedade de dividir potências de mesma base. Falei muito rápido, vou te mostrar, olha só. Se você tem o número 5 elevado a 3 e isso está sendo dividido pelo número 5, mesma base, elevado ao quadrado, ou seja, temos uma divisão de potências, 5 ao cubo e 5 ao quadrado, de mesma base, a base é 5, por mais que os expoentes sejam diferentes, o que é que a gente pode fazer? A gente pode reescrever a base, 5, e subtrair os expoentes. O expoente do de cima, 3, menos o expoente de baixo, 2. 5 elevado a 3 menos 2 é igual a 5 elevado a 1, que é igual a simplesmente 5, já que a gente não precisa escrever o expoente 1. Ou seja, dá para resolver divisões de potências de mesma base a partir da subtração dos expoentes. Isso significa que, se eu pego o número 16 e divido pelo número 16, e eu vou fazer isso para te explicar esse 16 elevado a zero, eu posso resolver isso aqui como? Repetindo a base, que é 16, e fazendo a subtração dos expoentes. Lembra que esse número 5 elevado a 1, a gente não precisa escrever o número 1 no expoente? A gente sabe que 1 está ali? Então, do mesmo jeito o 16, a gente sabe que tem 1 no expoente, tanto dessa parte de cima quanto dessa parte de baixo. Então, olha só, como é que fica a subtração? Fica a base elevado à subtração dos expoentes. 1, que é o expoente de cima, menos 1, que é o expoente da parte de baixo. Fazendo essa subtração, nós temos 16 elevado a 1 menos 1, que é igual a 0. Então, a gente sabe que 16 sobre 16 é igual a 16 elevado a 0. Mas aí eu te pergunto, quando você tem um número dividido por ele mesmo, isso aqui não é igual a 1? Pois é. Então, sempre quando você vê uma potência de um número elevado a zero, lembre que isso é igual a 1. Se você estiver confuso ou inseguro na hora, o que é que você pode fazer? Divida o número por ele mesmo. Você vai conseguir enxergar esse caminho. Então, de fato, essa nossa primeira parte é igual a 1. A gente vai repetir o sinal de subtração, porque ele não é prioridade agora, e a gente vai gastar um tempo nesse termo aqui, menos 1 elevado a 16. Olha só, você não vai multiplicar menos 1 vezes menos 1 16 vezes, porque senão você vai perder muito tempo. E a chance de você errar é maior, porque quanto mais contas você faz, mais fácil dar errado. Então, para isso aqui, eu vou te explicar algumas coisas. A primeira dessas coisas é que quando a gente tem um número e um sinal entre parênteses elevado ao expoente, significa que o número e o sinal estão elevados àquele expoente. Então, por exemplo, se você tem menos 2 elevado a 3, isso significa que você tem menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Não é só o número 2, beleza? O sinal também aparece. E como é que a gente faz para resolver esse tipo de coisa aqui? A gente multiplica os números separadamente. Então, 2 vezes 2 dá 4, que vezes 2 dá 8. E a gente precisa fazer a multiplicação dos sinais, o jogo dos sinais. Menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Então, o sinal final disso aqui é negativo. Se a gente tivesse, por exemplo, o menos 2 elevado ao quadrado, nós teríamos menos 2 vezes menos 2. E aí, a gente multiplica o 2 com o 2, que dá 4, e o menos com menos, que dá mais. Então, dá um sinal positivo. E aqui eu quero te chamar a atenção para você sempre saber qual é o sinal que vai carregar. Olha só, nesse primeiro caso, em que a gente tem um número e um sinal elevado a um expoente, esse expoente é ímpar, é o número 3. Nesse segundo caso, o expoente é par, é o número 2. E aí você precisa memorizar. Sempre que o expoente for ímpar, 3
5, 7, 11, 23, não importa. Sempre que o expoente for ímpar, se a base e o sinal negativo estão sendo elevados àquilo ali, o sinal vai ser negativo. Se esse menos 2 estivesse sendo elevado a 4, o sinal também seria positivo. Se ele tivesse sendo elevado a 10, daria positivo, daria mais 1024. Então, número negativo elevado a expoente ímpar, dá negativo. Elevado a expoente par, dá positivo. O nosso número aqui é negativo? É. O expoente é par? É. Então o resultado disso aqui vai ser um positivo. Beleza? Então, de fato, o nosso 16 elevado a 0 é igual a 1. E o nosso menos 1 elevado a 16 é igual a 1 positivo. Já que o nosso expoente é par, o sinal, depois de todos os jogos de sinais que a gente faz, fica positivo. E agora, muito simples, 1 menos mais 1 é 1 menos 1. E isso aqui é igual a 0. E aí, perceba, se esse expoente fosse ímpar, o resultado disso aqui seria negativo. E com o jogo de sinal seria 1 mais 1, que daria 2. A resposta fica completamente diferente. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa explicação e que ela tenha te ajudado de alguma maneira. Lembre de se inscrever aqui no canal, todo dia tem uma questão diferente de matemática. Então venha melhorar nos estudos e apoiar meu trabalho, clicando no gostei, se inscrevendo no canal ou comentando aí embaixo. Eu te espero amanhã no próximo vídeo e até mais. Valeu!